Eu tenho uma obra, eu sou um autor, eu escrevi aquela música e é só minha. Então, eu sou o único autor. Eu fui lá, eu me cadastrei, eu tenho um grupo de obras, enfim, tenho 10 obras. é, me filiei, né, a Abramos, e aí, a partir daí, como acontece essa divisão, esse dia a dia, como é isso? Após a filiação, você vai entrar no nosso portal de associado e vai criar um seu login e senha. Tá, Depois que você tem esse login e senha, você está com todos os acessos, você é um autor, você pode cadastrar a sua obra pelo portal. ok. E lá você vai informar todo mundo que participou dessa Tem obra. uma ficha. Um É cadastro, um né? cadastro, Isso. cadastro da obra. Sim. E aí você vai lá e você só precisa ter para cadastrar a obra nome completo e CPF dos autores Uhum. e percentual de cada um. Desse Tá. 100%, quem fica com quanto? Como autores. Como autores, Tá. né? Normalmente é uma divisão por igual, mas nem sempre é. Uhum. Então, tem que saber quem vai ficar com quanto, mas a gente precisa que isso feche em 100%, Beleza. tá? E aí faz esse cadastro por lá. Mas, se esse autor tiver uma editora que administra as obras dele, a editora que fica responsável por esse cadastro, Perfeito, perfeito. tá? E aí ela vai incluir todo mundo que participou dessa Vai obra. preencher essa ficha, né? Esse cadastro. Isso, E esse isso. cadastro ele é preenchido de que forma? É nesse cadastro que a gente coloca músico acompanhante? Não, Não? não. Tá, então Isso a vamos gente está lá. falando de cadastro de obras. Ok. Aonde a gente inclui músico Cadastro do acompanhante, é no fonograma. cadastro fonograma. Perfeito. Que Isso. também é feito. Também no portal. Isso aí, por lá Sim, também. também. Aí, para cadastrar o fonograma, você precisa ter uma ficha técnica da gravação, Perfeito. né? Porque você precisa ter muito mais informações. Nome dos músicos, CPF, precisa ter tempo, classificação, tipo de mídia, né? Então, precisa ter mais informações dentro dessa ficha técnica para poder alimentar. Tá, perfeito. Então vamos lá, o direito autoral, né? Uhum. Eles são divididos entre os. Aqui tô com uma colinha até que ela me trouxe da Bramos. É dividido entre os autores da obra, né? Então, Isso. maravilha. Isso é referente sempre a 2/3 da arrecadação total. Exatamente, né? Do que o ECAD arrecada, 2/3 vai para o autoral, 1/3 vai para o conexo. Do conexo, né, desse 1/3, tem a divisão do intérprete, músico e produtor fonográfico. Então vamos lá, de novo, a música tocou. A gente tá falando só de execução pública aqui, Exatamente. né? Então, quando a gente fala de execução pública referente ao autoral, a gente tem duas divisões, basicamente, né? Os autores da obra, que representam 2/3, e esse outro 1/3, ele é o direito conexo, não é o direito do autor. E esse direito conexo, ele é dividido entre intérprete, produtor fonográfico e músicos acompanhantes. Esse 1/3, ele é dividido em 41,7 para intérprete, 41,7 para produtor fonográfico, que geralmente é quem banca, quem financia a gravação, seja uma gravadora, seja o teu escritório, seja você como artista, não importa, Uhum. seja um produtor independente, que você não tem dinheiro para gravar, e aí você vai lá, procura um grande estúdio, um produtor, o cara fala, beleza, eu vou financiar tudo, mas esse fonograma é meu, né? Eu sou produtor fonográfico. E 16,6% a gente está falando de músicos acompanhantes. Perfeito? Isso. Maravilha. E aí, qualquer apresentação ao vivo, né? Somente o autor Recebe. recebe aqueles Execução de 2/3. show. Isso aí. Isso, execução de show. Só tem pagamento para o autoral. Então, mas isso também vai depender, né? Se o produtor do evento pagou o ECAD, Aí entra um outro é um mecanismo, né? outro mecanismo. Mas, assim, para o autor receber, o evento precisa estar pago. E precisa existir um set list, né? Precisa Uhum. informar o que tocou no evento para poder distribuir para esses autores. Perfeito, Porque perfeito, muitas vezes o evento é pago, mas não tem um set list para distribuir. Então, perfeito. precisa ter as duas coisas, tanto o pagamento quanto o set list, para poder fazer a distribuição. Perfeito. Pergunta tola, mas é importante para quem está em casa. Você fala que existe um cadastro do autor e um cadastro do fonograma. Esse, né, que são, até porque o fonograma você tem que, como a gente falou, preencher todas essas questões de a música acompanhante, produtor, arranjador, Sim, beatmaker, sim. e por aí vai. Quando a gente fala do cadastro do fonograma, a gente está falando justamente desse 1/3, certo? 1/3, isso. Perfeito, maravilha. E aí, pontos legais para quem está em casa entender, né? Uhum. Com a mudança do universo físico para o digital,
O que veio de diferente? Porque você participou dessa mudança toda. Eu lembro que quando eu Sim. comecei a trabalhar com música em 2007, mais precisamente, diretamente com música, 6 para 7, ainda existia o físico, pra caramba. Sim. O físico ainda estava em declínio, mas ainda existia. Ali para 10, 11, eu lembro que a gente ainda conseguiu bater 11 para 12, disco de ouro, platina com disco da Anitta, que eu trabalhava com ela na época, era empresária dela na época. Ali eu ainda bebi um pouco desse lance do disco, senti o que era isso. Dali para frente, 12 para 13, 13 para 14, foi a entrada brutal do digital Uhum. e a retirada 100% do físico da rua. E aí entra um novo universo. Para o que a gente está debatendo aqui, questão dos direitos autorais, né, e fonográficos, isso teve um impacto muito grande? Mudou, não mudou? Como é? Teve um impacto porque mudaram os percentuais, né? Assim, a venda. Eu não participava diretamente de Uhum. venda, né? Porque a gente trabalha com execução pública, mas dentro da execução pública, só quem recebe é o autor, né? Do digital. Então, esse percentual só vem 3% para a execução pública, né? Dos 12% que é arrecadado do autoral dentro do digital. 9% vai para as editoras, o bem, né? E 3% vem para a execução pública. Então, a gente só distribui esses 3%. Então vamos lá, só para quem está em casa de novo, a tecla SAP. Quando a gente está falando da execução pública dentro do universo digital, quer dizer, não é pública, né? Da execução dentro do universo digital, através das plataformas de streaming, acho que só, né? Sim. Porque TV já é uma outra conta. Então, falando de YouTube, falando de Netflix, falando de. Estamos falando aqui de Spotify, Deezer. Uhum. Então, todo esse mecanismo, existe uma outra conta, que você não recebe tudo diretamente do ECAD e da Abramos. Não. A maioria é recebida através da sua editora, correto? Isso. 9% Dos 12? Dos 12 vai para a editora. E 3% vem para a distribuição do ECAD. E acaba que o Conexo não tem pagamento de digital. E aí esses outros 88 são do fonograma. 58 vai para as gravadoras, enfim. 58 não, 88, né? Não, então. São 12, 12, né? Então, 12% vem pra gente Uhum. e o restante vai para ser distribuído pelas gravadoras. Então, 88, assim, né? o músico não recebe. Fica 88 para gravadoras e artista, enfim. E 12% vem para cá, entre 9 Para distribuição de execução pública. que aí 9 vai ser recebido através da sua editora. E 3% através da associação do ECAD. Isso, por isso é tão importante, assim, principalmente os autores, né, que tem muita execução, né, dentro do digital, eles terem uma editora que represente eles, para eles poderem receber esse 9%, ou então, enfim, terem uma editora própria, né? A Abramos também tem a Abramos Digital. Que legal. Que representa essas editoras que não têm uma major para administrar e eles conseguem recolher o digital pela Abramos Digital. Perfeito, perfeito. Então, é muito importante, porque senão eles deixam de receber esses 9%. E só recebem os 3 de execução pública. Só recebe os 3, porque não recebe os 9, e recebe os 88 lá da gravadora, editora, seja quem for. Recebe porque aí entra numa nova negociação. Porque não é com a gente. Sim. E assim, para o músico, assim, não receber Conexo é muito ruim. Eu atendo muitos músicos diretamente, né? Então, isso faz uma diferença no orçamento deles. Claro, pô, é óbvio. Principalmente esses músicos que gravam muito. Com certeza. Né? Fazem muito DVD, fazem muito estúdio. Então eles não. Mas isso daí é uma questão que vai além do que você tá falando, porque eles já não recebem, né? É uma outra luta. É uma outra luta. É uma outra luta. Que já está sendo conversada. Sim, tô sabendo. Mas que ainda não ficou resolvido. Então, isso para eles é bem complicado. Então, cara, para quem tá em casa entender, eu vou até fazer depois com calma uma aulinha sobre isso, pegando o que tá aqui. E aí marco um zoom, se for o caso, e faço para vocês entenderem. Ou coloco no YouTube, no Instagram, quase que uma árvore disso, né? A pessoa foi lá e gravou a música. Aí você tem que entender, a partir daquele fonograma, o autor e o dono do fonograma. Né? Para os autores, existe uma divisão, que representa 2/3 daquela gravação.
Sim. Para o dono do fonograma, existe uma outra divisão, que representa 1/3. Dentro desse 1/3 ainda existem as divisões de intérprete, produtor fonográfico, músico acompanhante. Tudo isso que a gente está falando é referente à execução pública, Isso. tá? Quando a gente vai falar do autoral do digital, que aí o que é execução pública? Execução pública a gente está falando aqui de televisão, a gente está falando aqui de show, a gente está falando Rádio. aqui de rádio, beleza. Agora a gente vai para o digital. O que é isso? Estamos falando de plataformas de streaming, seja qual for, estamos falando de, inclusive, porque na cabeça de quem vive de música, a gente não entende que, a maioria das vezes, né, a pessoa não entende que uma plataforma como Netflix, como Amazon, também é uma plataforma de streaming, né? Aquilo ali também é streaming, assim como o YouTube é streaming. Sim. Então, dentro disso, existe uma outra conta. O Globoplay já paga o Conexo, Sim. né? Mas a grande maioria não paga. Tô sabendo. Que é uma luta, inclusive, para É. se pagar. Então, quando a gente fala de streaming, do digital do autoral, né? Sejam essas plataformas de seriados, de filmes, como plataformas de música, YouTube, a gente está falando de uma outra divisão, em que o produtor fonográfico tem 88%, e aí dentro disso as divisões, e o autor tem 12%, sendo que o autor tem 12% recolhido 3% através do ECAD, que aí repassa para as suas associações, sociedade, e 9% para as editoras. Doideira, tem que fazer uma árvore mesmo. Mas, pô, muito bom esse guiazinho. E aí, obviamente, a gente já falou aqui outras vezes sobre isso é pago por trimestre, guardada algumas exceções aqui, né, como, por exemplo, o carnaval, a festa junina. Existem outras coisas que são pagas aqui quase que mensalmente, mas também são acumuladas para serem distribuídas, né? São distribuições específicas, né, do período. Então, vou dar o exemplo do carnaval, né? Tudo que é executado no período do carnaval, dezembro, janeiro e fevereiro, paga-se em maio, né? distribuído em maio, é uma distribuição específica. Uhum. Assim como é feito com festa junina, porque são eventos muito grandes. Sim, perfeito. Né? Tem muita execução no período. Então, é feito distribuições específicas para esse período. Perfeito, maravilha.